Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Caros irmãos e irmãs, neste 4º domingo da Quaresma, o domingo em que nós celebramos a alegria da proximidade da Páscoa, por isso que poderemos usar a cor rosa na liturgia de hoje. Nós continuamos no caminho de Jerusalém, este caminho espiritual que Jesus percorre com os discípulos, preparando-os para serem as testemunhas do reino diante de todos os homens. Todo o capítulo 15 é dedicado ao ensinamento sobre a misericórdia. Em 3 parábolas, Lucas apresenta uma catequese sobre a bondade e o amor de um Deus que quer estender a mão a todos os que a teologia oficial excluía e marginalizava.
O ponto de partida é a murmuração dos fariseus e dos escribas, que diante da avalanche de publicanos e pecadores que escutam Jesus, comenta: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Acolher os publicanos e pecadores é algo de escandaloso na perspectiva dos fariseus. No entanto, comer com eles, estabelecer laços de familiaridade e de irmandade com eles à volta da mesa é algo de inaudito. A conclusão dos fariseus é óbvia: Jesus não pode vir de Deus, pois, na perspectiva da doutrina tradicional, os pecadores não podem aproximar-se de Deus. É nesse contexto que Jesus apresenta a parábola do filho pródigo, uma parábola que é exclusiva de Lucas. Nem Marcos, nem Mateus, nem João tem essa parábola nos seus evangelhos. Agora, tentemos pensar agora um pouco na mensagem que esse texto nos passa. E aqui chama a atenção para a gente ficar bem atento, para a gente trazer esta reflexão para a nossa vida e a gente começar a pensar no que esta parábola nos ilumina. Porque vejam, a parábola de hoje nos apresenta 3 personagens de referência: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Nesse primeiro momento, vamos nos deter um pouco nestas 3 figuras. Primeiro, a personagem central é o pai. Trata-se de uma figura excepcional que conjuga o respeito pelas decisões e pela liberdade dos filhos com um amor gratuito e sem limites. Esse amor se manifesta na emoção com que abraça o filho que volta, mesmo sem saber se esse filho mudou a sua atitude de orgulho e de autossuficiência em relação ao pai e à casa. Trata-se de um amor que permaneceu inalterado apesar da rebeldia do filho. Trata-se de um pai que continua a amar, apesar da ausência e da infidelidade do filho. A consequência do amor do pai simboliza-se no anel, que é símbolo da autoridade, e nas sandálias, que é o calçado do homem livre. Depois vem a segunda figura, o filho mais novo. É um filho ingrato, insolente e obstinado, que exige do pai muito mais do que aquilo a que tem direito. Por quê? Porque a lei judaica previa que o filho mais novo recebesse apenas 1/3 da fortuna do pai. Mas ainda que a divisão das propriedades pudesse fazer-se em vida do pai, os filhos, eles não tomariam logo posse desta herança, senão depois da morte do pai. Além disso, abandona a casa e o amor do pai e dissipa os bens que o pai colocou à sua disposição. É uma figura que mostra e que nos aponta, uma imagem de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência, de frivolidade, de total irresponsabilidade. Acaba, no entanto, por perceber o vazio, o sem sentido, o desespero dessa vida de egoísmo e de autossuficiência, e por ter a coragem de voltar ao encontro do amor do pai. Finalmente, vamos ver agora o filho mais velho. É o filho certinho, que sempre fez o que o pai mandou, aquele que cumpriu todas as regras, que nunca pensou em deixar esse espaço cômodo e acolhedor que é a casa do pai. No entanto, a sua lógica é a lógica da justiça e não a lógica da misericórdia. Ele acha que tem créditos superiores aos do irmão e não compreende nem aceita que o pai queira exercer o seu direito
a misericórdia e acolha feliz o filho rebelde. É a imagem desses fariseus e escribas que interpelam Jesus, porque cumpriam à risca as exigências da lei. Desprezavam os pecadores e achavam que essa devia ser também a lógica de Deus. A parábola do Pai bondoso e misericordioso pretende nos apresentar essa lógica de Deus. Deus é o Pai bondoso, que respeita absolutamente a liberdade e as decisões dos seus filhos, mesmo que eles usem essa liberdade para procurar felicidade em caminhos errados. E aconteça o que acontecer, continua a amar e a esperar ansiosamente o regresso dos filhos rebeldes. Quando os reencontra, acolhe-os com amor e os reintegra na sua família. Essa é a alegria de Deus. Essa é a lógica de Deus. É esse Deus de amor, de bondade, de misericórdia, que se alegra quando o filho regressa, que nós, às vezes, filhos rebeldes, temos a certeza de encontrar quando voltamos. A parábola, ela pretende ser também um convite a deixarmos-nos arrastar por essa dinâmica do amor no julgamento que fazemos dos nossos irmãos, mais do que pela justiça, que nos deixemos guiar pela misericórdia na linha de Deus. Pensemos os seguintes elementos para a nossa reflexão pessoal, depois de pensarmos a palavra em si. A primeira chamada de atenção aqui vai para o amor do Pai. Como esse amor do Pai? É um amor que respeita absolutamente as decisões, mesmo absurdas, desse filho que abandona a casa paterna. Um amor que está sempre lá, fiel, inquebrantável, preparado para abraçar o filho que volta. Mas vejam, mesmo antes de o filho falar e mostrar o seu arrependimento, o Pai manifesta-lhe o seu amor. É um amor que precede a conversão e que se manifesta antes da conversão. É no Deus que nos ama desta forma que nós somos chamados a confiar neste tempo de conversão que é a Quaresma. Esta parábola alerta-nos para o sem-sentido e a frustração de uma vida vivida longe do amor do Pai, no egoísmo, no materialismo, na autossuficiência. Nos convida a reconhecer que não é nos bens deste mundo, mas é na comunhão com o Pai que encontramos a felicidade, a serenidade e a paz. O convite final desta parábola é que nós não nos deixemos dominar pela lógica do que é justo aos olhos do mundo, mas que nós deixemos-nos iluminar pela lógica de Deus, que é misericórdia, compreensão, tolerância e amor. Com que critérios? A pergunta que nós podemos nos fazer no finalzinho dessa nossa reflexão é: com que critérios julgamos os nossos irmãos? Com os critérios da justiça do mundo ou com os critérios da misericórdia de Deus? A nossa comunidade é verdadeiramente o espaço onde se manifesta a misericórdia de Deus? É interessante que nós pensemos nisso. Uma oportunidade para você pensar na imagem de Deus que você tem e acolher nesse dia a imagem de um Pai misericordioso, de um Deus que nos acolhe, que nos compreende neste quarto domingo da Quaresma. Pai misericordioso, nós te damos graças pela grande festa dos reencontros de cada domingo. Preparas-nos a mesa para nos acolher, remindo os nossos pecados e enchendo-nos com o teu Espírito.
Com o filho perdido e reencontrado, nós te pedimos, Pai, pecamos contra ti. Cura o nosso espírito e o nosso coração. Dai-nos, ó Pai, em profusão, o teu Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e Maria te guarde.